Aleluia. Muito bem, eu hoje trago uma palavra diferente para vocês e vamos fazer contas hoje. Deus também fala pela matemática. Ele é que é o autor da matemática, sim? Sim ou não? Eu partilhei esta mensagem em 2013 convosco e senti no meu coração voltar a trazer à vossa memória esta palavra de Deus que encerra um princípio espiritual de que, de facto, Deus não leva em conta determinados aspectos até da nossa vida. E isto tem, obviamente, um fator positivo e um fator negativo, ok? Mas vendo pelo lado positivo, e é isso que nós vamos ver isso hoje, ok? Amém? Tá? Aí, Carla? Tá? Ok. Vamos orar. Querido Senhor, te agradeço pela tua palavra. Ela é viva e eficaz e opera naquilo que tu mesmo dizes que ela opera. A tua palavra quer dizer o que ela diz e estamos seguros nisso e cremos nisso. Diga comigo, eu creio na palavra, ela é viva e eficaz e está a operar na minha vida. Muito bem, abram então a vossa Bíblia no Salmo 90. Salmo 90. Na verdade, nós só temos um único livro, os Salmos, não é? Mas originalmente eles eram 5 livros e muitos destes Salmos foram escritos em momentos muito difíceis. Nós hoje achamos que os salmos era só aleluias e glória a Deus. É de facto aleluia e glória a Deus. Mas não foram escritos ao som dos passarinhos a cantar na sua janela. Muitos destes salmos foram escritos e recitados em momentos de muito desespero e muita aflição. Mas Deus sempre é fiel, sim? Versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ok? Parece que nós precisamos de aprender a contar os nossos dias. Por isso é que o tema da minha mensagem hoje é aquela célebre frase do latim carpe diem, que quer dizer aproveite a vida, aproveite bem a sua vida, aproveite bem cada momento, não desperdice os seus anos, não desperdice o seu tempo com coisas inúteis, que não levam a nada, que não contam para nada. De facto, aproveite o seu tempo a fazer aquilo que conta para a eternidade. Jesus disse: trabalhai não por aquilo que perece, mas por aquilo que permanece para a vida eterna. Sim? Às vezes nós perdemos tanto tempo a ver coisas que não nos acrescentam nada de valor e antes pelo contrário, roubam-nos os nossos melhores valores e incutem ou são como que uma influência para nós daquilo que realmente nós não precisamos, nem ninguém precisa. Entendeu? Você fica, por exemplo, eu não vou usar essa confissão, mas muitas pessoas ficam em frente à televisão e papam as novelas todas. E agora umas engatam nas outras. E quando não é, muda de canal, já está lá a dar outra. E quer a pessoa queira, quer não, a pessoa envolve-se naquilo. E de repente já não passa sem ver a novela. Que ensina o quê? Ensina mulheres a trair maridos, maridos a trair mulheres, ensina pais a mentir aos filhos, ensina pais a não se submeterem aos... pais a mentir aos filhos, filhos a mentir aos pais, filhos a não se submeterem aos seus pais. Quer queiramos, quer não, é de facto uma forte influência, porque ativa, ok, os seus sentidos de visão, ok, audição. Então isso entra dentro de si. Essas imagens, essas palavras entram dentro da pessoa.
E não tarda muito, aquilo começa a ser uma influência na vida da pessoa e ela começa a agir de certa forma. Até é comum as pessoas mais antigas ou mais incautas, de repente está lá um personagem a dizer a ela: amo, tu és a única mulher da minha vida. E está a mentir, não é? Porque tem mais 4 ou 5. E a pessoa que está a assistir olha para a televisão: é mentira, não estás a ver que ele está a te enganar? Ai, o tratante. A pessoa está tão envolvida que até se abstrai de que ele não está a ouvir, de que aquilo é tudo feito, aquilo é tudo mentira, aquilo é... Entendeu? Que no meio daquela cena aquilo é só uma tábua assim ao alto com um cenário para imitar o quarto, e que estão mais para aí 10 ou 20 pessoas ali à volta, estão a falar: corta, está o... Aquilo não é real, aquilo é mentira. Aquilo é tudo mentira. É tudo a fingir. Já tinha percebido isso ou não? Mas quando a pessoa está a ver, não pensa que aquilo é uma janela que abre para a porta da casa daquela família que está lá, e você está a assistir tudo o que se passa dentro daquela casa com aquela família, e que você fala daqui e eles ouvem lá. Então, não perca o seu tempo com coisas inúteis que não acrescentam nada ao seu crescimento espiritual, a você conhecer mais de Deus, da palavra de Deus, nem acrescenta nada para a eternidade. Então Jesus disse: não percas tempo com isso. Gasta o teu tempo com aquilo que permanece para a vida eterna. Sim? Ok. Então ensina-nos a contar os nossos dias, os nossos anos, ensina-nos a contar o nosso tempo. Bem, uma coisa é certa: o tempo não volta para trás. O fado diz: o tempo volta para trás. Mas o tempo não volta para trás. Quem é que gostava de ter 20 anos e saber o que sabe hoje? Alguns têm 20 anos, mas... A nossa geração, eu tenho 32, mas agora, a sério, por dentro... Olha, você não acredita, eu tenho 32 anos. É sério, eu fui aqui a uma clínica, ok? Fiz lá um exame, e eles lá dão a nossa idade biológica. A idade do nosso... que está quebrado no nome de Jesus. A máquina estava quebrada. E a minha idade biológica é 32 anos, ou seja, eu sou mais novo por dentro do que eu sou por fora. Mas e glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz que o nosso homem exterior corrompe-se, mas o interior renova-se de dia em dia. Agora tem 32, daqui mais uns anitos tem 30. Glória a Deus. É isso mesmo. Você pode ter certeza que quando eu tiver 90 anos, tenho a visão de 40, tenho a audição de 40 e tenho o vigor de 40. Amém. Você acredita no que você quiser. A sua máquina pode avariar, pode estragar. A minha não. Está tudo a funcionar direito. Pois. Então, o tempo não volta para trás. E não há nada que você possa fazer hoje para mudar o seu passado. A única coisa é terem atenção que no seu futuro não cometa os erros que cometeu lá atrás. É a única coisa que você pode fazer. Certo? Amém? Deus também não está interessado em mudar o seu passado. Já passou. Deus está interessado em ajudar você, a você crescer e ter um futuro melhor. Na verdade, é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Ok? Sim? Amém? Pronto. Então, temos que aproveitar a vida e vivê-la sem perder a inspiração. Vivê-la tendo Jesus como a fonte da nossa inspiração. Assim vale a pena viver a vida. Aleluia. Não importa as circunstâncias que o rodeiam. Quando você faz de Jesus a sua inspiração, você está sempre inspirado. Cada dia é um novo dia, uma nova manhã. Glória a Deus, novas oportunidades. É Deus a dizer-lhe que o ontem já passou. Tudo o que conta é hoje. Amanhã é uma incógnita. Por isso hoje é o dia que o Senhor nos deu. Uau! Abram a vossa Bíblia em 1 de Reis, vamos então entrar no nosso assunto. Umas páginas atrás, 1 de Reis,
Perdão. Capítulo 6. 1 de Reis foi escrito pelo profeta Jeremias. Capítulo 6. 500 e qualquer coisa antes de Cristo. 6:1. Você não está aqui para assistir a nada, entendeu? Você está aqui para participar. Amém? Amém. A palavra de Deus diz, quando vos reunis, um tem profecia, outro tem doutrina, outro tem revelação, faça-se tudo com ordem e para edificação. Eu quero que você comece a orar, e já há um tempo que eu vos ando a dizer isto. As reuniões de sexta-feira não é você vir aqui assistir, nem de domingo, mas à sexta-feira é para você também orar e pedir a Deus, Senhor, dá-me uma palavra, mostra-me, e você ter algo fresco para partilhar com toda a igreja também. Essa é a ideia de Deus, não é sentar-se e assistir, o pastor dá, abre a boca, olha o avião, Eu reparei um fenómeno que outras pessoas repararam em mim, que quando nós estamos a dar comida à boca de um bebê, nós também abrimos a boca. O que acontece com vocês? Vai. E faz... Eu estava a ver isso num consultório médico, até chamei a atenção à pessoa que estava... Já viu? Olha, a mãe é que abre a boca. E a mãe... Muito bem, 1 de Reis, já abriram? Capítulo 6, versículo 1. Vamos à palavra. Sucedeu que no ano 480... Em que ano? 480. Muito bem. Sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, isto é, o segundo mês, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Sim? Muito bem. Então olhe para mim. 480 anos depois que o povo de Israel saiu do Egito, ok? No segundo mês do 4º ano de reinado do rei Salomão, começou a edificar-se a casa de Deus, ok? Carla, pode pôr o primeiro slide? Ora, aí está, muito bem. Do Êxodo ao início da construção do templo, 480 anos. Sim? Sim. Ok. Agora, abram a vossa Bíblia em Atos capítulo 13 e temos uma narração do apóstolo Paulo a contar a história de Israel. Atos 13, 17. Diz assim: o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. Suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. Olha para aqui. 480 anos, ok? Desde o Êxodo, desde esta narrativa que estamos aqui a falar, sim? A saída do povo do Egito, até o início da construção do templo, 1 de Reis, profeta Jeremias, que escreveu 1 de Reis, por volta do ano 560 a.C., disse, foram 480 anos. Amém? Pronto. Agora o apóstolo Paulo vai narrando a história de Israel desde o Êxodo. Então ele diz, vamos somando os anos, 40 anos eles passaram no deserto. Sim? Vamos continuar. E diz, versículo 19 agora, destruindo 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disto, por quase 450 anos... Irmãos, quando a palavra de Deus diz quase 450 anos, não foram 420, 430, não.
quase 450 anos, poderia ter faltado um mês ou 2 ou 3. Como diz, no segundo mês do 4º ano do reinado do rei Salomão, começou a construir-se o templo, mas já não conta o 4º ano, por 2 meses. Entendeu? Já vamos ver isso. 450 anos deu-lhe juízes, até, desde o, por assim dizer, Josué, se contarmos ele como o primeiro, até o profeta Samuel. Passaram-se 450 anos. Continuamos. Versículo 21. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. 40 anos. Ok. O reinado do rei Saul. Ele lhes levantou como rei, e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a David, ao qual também deu testemunho e disse: achei a David, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E nós sabemos que David reinou também 40 anos. Ok? 40 anos. Rei David. Ok. Então, olhe para mim. Temos aqui, e além disso, mais 3 anos do rei Salomão. Sim? Porque o templo começou a ser construído no fim dos 3 anos. Foi no segundo mês do 4º ano. Portanto, 3 anos completos do rei Salomão. Somando, veja, os 40 anos foi desde que saíram do Egito. O profeta Jeremias disse lá em 1 de Reis 6, que foram desde que saíram do Egito até a construção do templo. Quantos anos foram? 480. Mas a narrativa que o apóstolo Paulo fala, se nós somarmos estes anos todos, quanto é que dá? Ei, Carla, isto está estranho. Isso, mais. Vai. Dá? 573 anos. Vocês querem fazer as contas de cabeça assim? 3, 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17, e vai 1, 4 e 1, 5. Tá? Quer tirar a prova dos 9? Não é preciso. 573 anos. Afinal, foi o que levou desde a saída do Egito, do Êxodo, até a construção do templo. Mas o profeta Jeremias disse lá em 1 de Reis 6 que foram 480. Então, se subtrairmos um pelo outro, quanto dá? Oi? Ok. 93 anos. Então há uma diferença de 93 anos de uma narrativa para a outra. Então, mas o que é? A Bíblia tem uma contradição, tem algum erro aqui? Porque de facto é o que parece. Eu vou voltar a frisar, o profeta Jeremias diz, 1 de Reis 6.1, que desde o Êxodo até o início da construção do templo, ok, foram 480 anos. A narrativa que o apóstolo Paulo faz desde o Êxodo até, ele aqui não chega, ele aqui nem sequer diz quantos anos David reinou, sabemos que reinou 40 anos, ok, está na Bíblia, e sabemos que o templo começou a ser construído no fim do 3º ano, ok, do reinado de Salomão. Ele não fala isso, mas sabemos que foi assim. Então, completando, não dá 480 anos, dá 573, como nós vimos. Quer dizer que há uma diferença de 93 anos que estão perdidos. Onde é que estão estes 93 anos? Porquê foram omitidos pelo profeta? Lembre-se que um profeta, Paulo, aqui, é o discurso que ele faz da história. Ele está a falar em sua defesa. Então faz um relato histórico. O profeta está a falar por inspiração divina. Entendeu? Ainda que 1 de Reis seja considerado um livro histórico. Então há aqui algo que Deus nos quer ensinar. Nós temos que estudar a Bíblia. Entendeu?
Você tem que chegar a casa e estudar a sua Bíblia. Não é chegar a casa e encosta, até para a semana. E depois chega para a semana, afinal os óculos estavam aqui no meio da Bíblia, eu estava aflito à procura deles a semana toda. Não, temos que estudar a Bíblia. Muito bem, vamos atrás destes 93 anos perdidos. Abram a vossa Bíblia em Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7, Juízes, capítulo 3, versículo 7, assim é que é. Eu gosto imenso de história, aliás, na escola era a minha disciplina preferida. E não sei porquê, mas nós sempre estudamos mais daquilo que nós mais gostamos, não é? Em vez de estudar mais outras coisas para sermos bons também, não. Eu história era só história. Por isso é que eu hoje também gosto de contar histórias. Juízes, capítulo 3. Espera aí que eu enganei-me, estou em Josué. Juízes 3, versículo 7. Tá? Sim? Sim. Quem está a dormir diz amém? Muito bem. Versículo 7. Diz assim: E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins. Baalins eram os nomes dados aos ídolos, ok? Fosse qual fosse. E a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim. Ora, aqui está um bom nome, quando você quiser dar a um filho. Cusã-Risataim. Como é que se chama a menina? Risataim. É, ué. Os irmãos brasileiros, o povo brasileiro põe assim nomes muito estranhos aos filhos, não é? Até põe o nome da mãe ao contrário, junta o nome dos dois, tem liberdade para isso. Aqui não existe essa liberdade, mas enfim. Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Está a ver? Você nem sabia quem ele era, estava aqui. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Carla, 8 anos. Isso. 8 anos já temos aqui. Tudo no livro de Juízes. E porquê serviram Cusã-Risataim durante 8 anos? Porquê? O rei da Mesopotâmia? Porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram de Deus. Entendeu? E olha o que eu lhe vou dizer aqui. Olha para mim um instante. Há coisas que a graça não, por assim dizer, não anulou. E pelos vistos, Deus não gosta de ser esquecido. Entendeu? Então é um bom princípio. Nós que estamos debaixo da graça de Deus, temos muito menos razões para nos esquecermos de Deus. Aliás, não temos razões nenhumas para nos esquecermos dele. Antes, pelo contrário. Ok. Veja aí agora, versículo 12. Diz assim: porém, os filhos de Israel... Olha o que sucedeu aqui. Se você ler o versículo 11, diz: então a terra sossegou 40 anos. Deus levantou um juiz, levou o povo ao arrependimento, derrotaram os inimigos e tiveram paz. 40 anos de paz. Mas, morreu Otniel, morreu. Era o juiz, o homem de Deus que levou a nação ao arrependimento. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor se esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, quanto? 18 anos. O livro de Juízes é assim. E é uma lição para nós, porque eles sempre estiveram em baixo, depois de terem esquecido de Deus, deixarem de honrar a Deus. Juízes 4, depois lá Deus levantou um juiz,
levou o povo ao arrependimento e a terra descansou. Ok? Capítulo 4, versículo 1 diz: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Ehud. Ehud foi o homem de Deus que se levantou para levar a nação ao arrependimento, a voltarem-se para Deus e então a trazer paz novamente a Israel. Mas ele morreu. Depois que ele morreu, o povo, pimba, logo a fazer o que era mau aos olhos de Deus. Vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arozet Agoim, e fica ali ao pé de Vilar Formoso. Depois, versículo 13, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos, quantos anos? 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Continuamos, Juízes 6, versículo 1. Se você ler até o final do capítulo 5, diz versículo 32, e sossegou a terra 40 anos. Está a ver? Deus levantou mais um homem de Deus, voltou a nação para Deus, o povo arrependeu-se, houve paz outra vez, durante 40 anos. Mas assim que esse homem de Deus morreu, o que é que aconteceu? Versículo 1, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Quantos anos? 7 anos. 8, 18, 20, mais 7. Por 7 anos, daí é que vem o Gedeão. Lembram-se do Gedeão que com 300 homens derrotaram os midianitas e levaram a nação a voltar-se para Deus e a terra sossegou mais esses anos todos. Agora veja, Juízes 13, a terra sossegou, creio que foram mais 40 anos. Juízes, capítulo 13, versículo 1. E diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então temos 8, 18, 27, mais 40 anos. Ok? E aí é que surge Sansão. Certo? E derrotou os filisteus. Então vamos olhar aqui. E depois, entretanto, há mais alguns acontecimentos, mas o povo de Israel portou-se bem. Ok? A partir daí. Então, 8 anos que eles serviram o rei da Mesopotâmia, não é? Depois 18 anos que eles serviram outros. Depois mais 20 anos, mais 7 anos, mais 40 anos, tudo isto, este foi os filisteus, 40 anos, e aqui 7 anos serviram os midianitas, e aqui foi os moabitas também. Todos estes anos de escravatura, anos em que o povo se esqueceu de Deus, o povo fez o que era mal aos olhos de Deus, entendeu? Sim? Sim. Ok. Então, se somarmos estes anos todos, dá? Uau! 93 anos que o profeta Jeremias não contou, quando em 1 de Reis 6 diz que desde a saída do Êxodo até a construção do templo foram 480 anos. Mas Paulo diz, não, a história real é que foram 573, ok? Até a construção do templo. Onde é que estão então os 93 anos perdidos? Estão aqui, no livro de Juízes. Quando Israel fazia o que era mau aos olhos de Deus. Deus levantava um juiz, levava o povo ao arrependimento, a nação a voltar-se para Deus e havia paz, prosperidade, estabilidade na terra. Mas quando este juiz morria, o povo voltava a fazer o que era mau. Qual foi o problema? Ouça bem, o problema está aqui. Quando Israel entrou na terra prometida, Canaã,
Muitos dos povos que habitavam nessa terra não foram expulsos, como Deus tinha dito para o fazerem, porque eram povos pequenos, aparentemente inofensíveis. Então o que é que sucedeu? Que Israel deixou esses povos habitarem na terra, com eles, juntamente com eles. Só que, ao longo dos anos, estes pequenos povos, os seus costumes, a sua religião, os seus ídolos, começaram a ser uma influência para Israel. E à medida que as gerações iam passando, o povo ia se esquecendo do que Deus tinha feito, e começaram a voltar-se para adorar os ídolos dos povos que ficaram lá na terra. E isto é uma lição, e foram esses povos que levaram o povo à queda e ao sofrimento, estes anos todos, ao ponto até de Deus não contar esses anos no seu calendário. E isto tem dois aspectos. Primeiro, quero dizer-lhe que aquilo que aparentemente parece inofensivo para si, cuidado, isso pode levá-lo à queda, pode levá-lo à ruína. Então não pense que algo, só porque é pequeno, que não vai ser problema para si. Se você consente isso na sua vida, ainda que você saiba que não é bom, ainda que você saiba que não está em linha com a palavra de Deus, mas você consente porque, não vai acontecer nada. Sou mais forte que isso. Com o tempo, aquilo pode levar você à queda e a afastar-se até de Deus. É tão simples, quer ver? Dou-lhe um exemplo. Hoje você não ora. Hoje não deu. Andei também, então, atarefado, tem tanta coisa para resolver. Mas amanhã eu oro mais um bocadinho. Amanhã surge um imprevisto, surgiu mais isto, e aconteceu, o gato partiu uma perna, você tem que levar o gato ao veterinário, chega cansado a casa à meia-noite para se deitar, para no outro dia levantar cedo para ir para trabalhar, e de repente pensa assim, caramba, eu hoje até tinha pensado que ia orar mais tempo, acabei ainda por não orar nada. Mas não faz mal, amanhã eu oro mais um bocadinho. Também não é por aí. E assim vai, até o dia que você determina que a oração tem um lugar importante na sua agenda. Pronto. Porque até lá, se ficar dependente do tempo livre que tenha, nunca vai ter. Porque o tempo livre que tem depois é para ver a novela. Não, vocês não veem essas coisas. Pronto. 93 anos. Por que Deus não contou estes 93 anos? Por que razão Deus omitiu? É muito simples. Porque foram os anos em que o povo andou segundo o seu próprio coração, nos seus próprios planos e caminhos. E por isso, como diz lá o profeta Jeremias, em Jeremias 27, andaram para trás e não para diante. Entendeu? Então, Deus não contou esse tempo. Não teve valor para Deus. Não somou nada, antes pelo contrário. Foi tão mal, tão mal, tão mal, que Deus nem sequer quis contar com isso. Entendeu? Mas tem o outro aspecto também. O outro aspecto é que Ele disse, farei uma nova aliança, serei misericordioso com os seus pecados, com as suas transgressões, e dos seus pecados não me lembrarei mais. E é por isso que ele não se lembrou mais daqueles 93 anos. Varreu dali, é como se não tivessem existido. A história dá o relato deles, mas para Deus, Deus ignora aqueles 93 anos. Deus não olha para aquilo, para Deus não contou. Porque Ele prometeu esquecer-se das nossas transgressões e dos nossos pecados. Glória a Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. Então, não desperdice o seu tempo. 93 anos é uma vida longa. Não desperdice os seus anos. Peça sabedoria a Deus. Senhor, ajuda-me a gerir o meu tempo com aquilo que realmente é importante e permanece para a vida eterna. Não gaste a sua vida, não desperdice a sua vida com coisas fúteis que não prestam para nada, que não lhe acrescentam valor algum. Invista o seu tempo naquilo que permanece para a vida eterna.
naquilo que conta para melhorar a sua vida, a vida das outras pessoas à sua volta. Amém? Vamos ficar de pé. E olha o que eu lhe digo ainda, não parem a gravação. Pode ficar de pé. Para Deus só conta aquilo que você faz pela fé. Você lê Hebreus 11 e veja o que é que contou para Deus, o que aqueles homens fizeram, o que foi realizado pela fé. Não diz em Hebreus 11 que Abraão cometeu um deslize, ok? E fez um filho à escrava, que não era o filho da promessa. Não diz isso. Não diz que Sara se riu quando Deus disse que ela ia ter um filho. Não diz isso. Diz que pela fé Abraão teve um filho fora de idade. Pela mesma fé Sara concebeu fora de idade. Então o que conta para Deus é o que você faz pela fé. Não diz que Moisés matou o egípcio e que fugiu do Egito. Não diz isso em Hebreus 11. A história diz. Mas quando o Espírito Santo inspira o escritor aos Hebreus a escrever, não relata o fracasso de nenhum deles, mas diz que pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Sim. Não diz que Noé embriagou-se quando acabou o dilúvio, ele plantou uma vinha e bebeu do vinho, ok? E ficou embriagado, e daí aconteceram outras coisas que não é importante referir aqui. Mas diz que pela fé, ele sendo avisado das coisas que iriam acontecer, preparou a arca. Entende? Sim ou não? Porquê? Porque para Deus, os seus fracassos, quando você se arrepende deles, muda a sua atitude, Deus esquece, acabou. Deus não... Para Deus é como se nunca tivesse existido. Glória a Deus. Então viva pela fé, porque quando você vive pela fé, a sua vida conta. Não importa as dificuldades à sua volta, não importa as montanhas que se levantam a fazer-lhe frente, viva pela fé. E a sua vida vai contar, vai valer realmente a pena viver. Sim ou não? Glória a Deus. Você pode até tropeçar hoje, cair amanhã, mas você não vai ficar no chão. A Bíblia diz 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Outra tradução diz 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Glória a Deus, você seguirá em frente, porque o importante não é como você começa, é como você termina. Sim ou não? Então, vamos em frente. Fracassou ontem, não se preocupe, hoje é um novo dia. Fracassou hoje, amanhã você tem um novo dia para vencer, para triunfar. É uma nova oportunidade que Deus dá a cada um de nós. Então, segure-a pela fé. E pela fé você vai vencer, porque fé é vitória que vence o mundo. Amém? Diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus que entrou em meu coração e vai mudar a minha vida. Já está a mudar a minha vida. Amém. Vamos cantar todos esta música.